Oi, boa tarde. Bom, o PT deitou. Definitivamente, o PT deitou. Hoje de manhã, um senador da República disse uma frase muito interessante. Disse que o sabido, quando sabe que vai cair, deita. Então, o PT deitou. Né? Isso por quê? É muito simples e rápido também. Deitou por quê? Depois que o Renan Calheiros foi no microfone hoje para apaziguar e começou a se exceder, começou a ficar nervoso, e começou a perder a estribeira, e disse tudo o que disse, e que falou que o Senado é um hospício, e que disse para a senadora Gleisi Hoffmann que ela só não foi presa há 30 dias atrás, porque ele foi no Supremo Tribunal Federal e intercedeu, é porque acabou. A coisa acabou e está acabando mal. Pior do que estava, muito mal. Isso num dia em que o ex-presidente Lula é indiciado junto com a mulher dele, com o Paulo Okamoto, e mais uma série de pessoas no processo do triplex do Guarujá por 4 crimes. A Polícia Federal não tem mais dúvida nenhuma de que o triplex do Guarujá é dele. Né? São notícias que estão todas aí, não tem novidade nenhuma nisso. Mas tem uma coisa importante que foi o que me motivou a fazer rapidamente esse vídeo. Paralelamente a esse assunto, que vai rolar durante o fim de semana todo e vai culminar na segunda-feira com a defesa que eu já ia falar ex-presidente Dilma, mas ela não é ex ainda, que a presidente Dilma Rousseff vai fazer no Senado e que vai estar ao lado dela o ex-presidente Lula e mais uma comitiva de 20 pessoas, o Mercadante deve estar junto, aquele pessoal tudo barra limpa do governo, o Edinho Silva, toda essa galera deve estar junto. Paralelamente a isso, está rolando um problema muito maior, que, claro, a gente está mais olhando agora o problema do impeachment e não está pensando tanto nesse problema, que é a atuação do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, com relação à suspensão da delação premiada da OAS. Essa suspensão, hoje também nós ficamos sabendo que ela já não é tão definitiva, já está existindo uma certa consideração por parte do Janot de avaliar direito e quem sabe aceitar essa delação, mas parece que isso também pode não acontecer, ou então acontecerá de uma maneira modificada. Isso é muito simples de a gente entender a razão, sem ficar complicando com termos técnicos e tudo mais. Tem duas situações acontecendo em paralelo. A delação da Odebrecht e a delação da OAS. A da Odebrecht é uma delação que a gente pode chamar de CNPJ e da OAS de CPF. Qual é a diferença de uma para a outra? É muito simples. A da Odebrecht é absolutamente genérica. Ela fala de 300 políticos, ela fala um pouco do Lula, um pouco desse, um pouco daquele e tal, e ponto. A da OAS fala de um número bem mais reduzido, fala de fatos concretos e mais. Tem como o sujeito principal dessa delação só o presidente Lula. Por que isso? É muito simples, porque o presidente Lula era amigo íntimo. Eu digo era porque, obviamente, que isso não é mais, mas era amigo íntimo do Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, acionista majoritário da OAS, que era o homem do Lula. Era o cara que fazia tudo, era o sujeito da reforma, era o sujeito que ia no apartamento junto com ele, ia no sítio, era o sujeito que continha lá a Rosemary Noronha quando ela estava em crise, era o cara que segurava a Dona Marisa, era o sujeito que dava dinheiro para os meninos, ficava coordenando aqueles advogados ali que são advogados pessoais do Lula. Enfim, o Léo Pinheiro era um cara que estava ali no meio da turma e fazendo o que tinha que fazer, operando forte. E o Léo Pinheiro, com mais de 70 anos de idade, com 16 anos de condenação, se apavorou e deve ter chegado lá e deve ter contado absolutamente tudo, pressionado, obviamente, pela família dele. Não pode deixar de ter a delação da OAS. É a delação mais importante de todas. Põe a delação da Odebrecht no chinelo. Não pode deixar de ter. E nós, brasileiros, de um modo geral, temos que usar todo o nosso potencial de rede, do que for, para insistir para que esse assunto fique na baila. Não pode sair da baila. Esse assunto tem que ficar bailando. Então, vamos falar muito durante todo o tempo, até que se tenha uma definição sobre essa delação premiada da OAS, deste assunto. Porque esse é o assunto realmente mais importante, ele não pode passar batido. Tchau.